Newton, quer fazer as honras dos nossos entregáveis? Por favor, Fábio, seu filho aí, manda ver. Então, vamos lá. É o seguinte, com relação a essa primeira edição, né, conversei bastante com a Milton e a gente vai estar entregando para vocês, né, os que estiverem presentes, essa apresentação, né, sobre ODM. Eu acabei desenvolvendo 2 vídeos sobre como desenvolver as regras, como fazer toda a verbalização, né, ou seja, as nossas rules, e um segundo vídeo sobre como publicar, né, essas regras foram desenvolvidas no Rule Designer dentro do nosso Decision Center e do nosso server, que é a nossa cloud da IBM. Sobre isso também, né, vai estar sendo disponibilizado um book que eu venho desenvolvendo com relação a uma demo, né? Nisso eu agradeço imensamente ao apoio do tanto o Caio como o Richard, que são pessoas que a gente vem mantendo referência com relação ao ODM, explorando cada vez mais. Então, estou montando um material em português, até porque o treinamento foi em inglês, a maioria dos livros que eu acabei lendo foi em inglês. E aí, conversando com o Fernando, a gente vai estar elaborando esse documento e vai estar sendo disponibilizado também. E também a gente tem um mini paper sobre o ODM, que é um paper bem objetivo sobre o que é o ODM, para que possa aclarar um pouco melhor sobre essa ferramenta. Assim a gente inicia. Só para me apresentar, para não deixar, né, um pouco aberto, meu nome é Fábio Perucello, tenho 40 anos e desde que eu me conheço eu trabalho com tecnologia, né? Passei por automação bancária, robótica e desenvolvimento de sistemas. Como graduação, né, sou formado em gestão e tecnologia e também fiz pós em banco de dados com ênfase em programação. Com relação ao mercado de trabalho, eu trabalhei muito tempo como analista de suporte para desenvolvimento de sistemas e métricas de cálculo de volume sólido e volume estéreo. Trabalhei um tempo com engenheiro de software voltado para desenvolvimento de middleware e também trabalhei como desenvolvedor de microserviços. Com relação à comunidade, entendo que a IBM tem dá um ênfase muito grande com relação à tecnologia, a compartilhar conhecimento. Eu também faço alguns trabalhos no âmbito, né? Sou conhecido um pouco como Educaciência, onde eu trago um pouco de artigos, né, mais voltado para Java. Faço algumas lives com o canal do Explorando TI. Aproximadamente temos alguns materiais, né, disponíveis para a comunidade, ou seja, para desenvolvedor desde júnior até um pouco mais avançado. E também trabalho como instrutor de linguagem de programação na Evolua aqui de Sumaré aos finais de semana. A parte mais importante que a gente tem, né, com relação ao ODM é a gente entender o que é ODM, tá? E com relação a isso, estou trazendo uma introdução sobre o que a gente vai estar passando, né, nesse evento, que seriam as regras de negócio, que é o carro-chefe do ODM, um pouco sobre a gestão e a governança do ODM, como a gente define as regras, um pouco do conceito do desenvolvimento, passando pelo Rule Designer, ou seja, o Eclipse Luna, pelo que eu já andei explorando, o Eclipse Luna ele é uma ideia de código aberto para desenvolvimento em Java, e o Luna em especial ele é bem focado com a IBM. Então o ODM ele é feito para trabalhar com o Luna. Vamos fazer uma integração do Zon, que seria o nosso projeto em Java, com o nosso BOM, que nada mais é nada menos que o nosso Business Object Model, com as variações das variáveis e a nossa verbalização. E a verbalização, vamos dar uma ênfase, que é o carro-chefe do ODM. Isso não fica muito preso no âmbito do desenvolvedor, a gente vai estar explorando isso também. Uma conexão com o Decision Center e com o Decision Server, que é o nosso servidor de execução, que por muitos ele é conhecido como sistema de processamento de eventos, sendo ele escalonável. Para maior organização, a gente acabou, né, separando os slides em atos, e o primeiro ato, que é um ato tão importante quanto, a gente vai falar o porquê do ODM. Fabião, pode Trazendo, fazer pergunta no meio do caminho ou guarda para o final? eu prefiro, vamos terminar o ato, né? O ato ele acaba voltando, né, Tá para bom. 15 minutos somente, e até peço a gentileza do Hamilton ou do Fernando, se alguém tiver alguma dúvida, pode tanto escrever no chat, como no finalzinho aqui desse primeiro ato a gente abre para um bate-papo antes de chegar ao segundo ato. Pode ser assim, Catalã? Fechado, obrigado. Maravilha. Que é o ADM, né? O ADM ele é o Operational Decision Manager da IBM. É uma solução composta, né, de automação
e essa decisão ela envolve soluções do Digital Business Automation. Então, entre parênteses, a gente entra dentro do nosso HyperA. Ele fornece alguns recursos para automação e decisão. Isso ajuda no desenvolvimento do sistema e na elaboração do sistema a descobrir, capturar, analisar e também automatizar todos os tipos de decisões. E o mais importante, controlar essas decisões com relação aos negócios baseados em regra. Ele foi projetado extremamente para que a tecnologia da informação ela fosse voltada para os negócios. Esse é uma parte que eu entendo ser muito importante com relação ao ODM, pelo fato da gente separar ele em camadas, né? A gente acaba separando um pouco do desenvolvimento com relação à edição das regras. A gente vai ver isso um pouco lá na frente, lá na prática. Como exemplo, a gente traz solução para autorizar um empréstimo, que é o propósito desse cenário, e decidir sobre as ofertas promocionais. Essa demo que ela é composta, ela é uma demo bem objetiva, onde a gente vai tentar explorar dois cenários e depois eu vou trazer um cenário um pouco mais complexo. Mas voltando com relação ao nosso Operational Decision Manager, ele auxilia todos os aplicativos críticos e mantém esses aplicativos atualizados e alinhados. Essa é uma ênfase que o ODM ele traz para todas as aplicações, seja no HyperA ou onde a gente for implementar o ODM. O ODM ele é dividido, né, em algumas funcionalidades. Eu estou trazendo para vocês as 3 definições mais importantes com relação ao ODM. A primordial é a regra, né, como o próprio nome dela já diz, ela acaba sendo a nossa tomada lógica de decisão do nosso negócio. Um papel importante que nós temos nesse cenário seria o usuário do negócio. O usuário do negócio ele é o responsável por escrever, atualizar, manipular todas as regras. E a gente tem também a aplicação-alvo. Essa aplicação-alvo é para deixar separado o ADM do aplicativo. Então, a gente passa a ter um sistema que ele vai consumir todas essas regras de maneira individual da aplicação. Isso facilita um pouco no desenvolvimento e na evolução do sistema. Com relação a camadas, né, ele é dividido em 4 pilares. O analista de política, que é a pessoa responsável por gerenciar e implementar a política da regra de negócio. Temos o analista de negócio, que ele consolida todos os requisitos, ou seja, todos os artefatos técnicos que vão fazer parte dessa regra. Não mais importante, nem menos, o autor da regra, que vai ser a pessoa responsável em escrever e suportar todas essas decisões. Um ponto interessante nos projetos que eu estou vendo aqui, nesse especial da Versane, que a gente vai estar trabalhando, é que o servidor de aplicação dessas regras, ele é um servidor em português, então todas as regras, elas acabam tendo uma linha tênue da colocação, né, da língua portuguesa. Então isso facilita bastante ao autor da regra para poder tanto escrever como autorizar uma mudança dessa regra. E a gente tem a parte de testes, que é a parte de controladoria, onde vai gerenciar e executar todos os testes e validar se todas as decisões elas estão coerentes. Essa é uma parte muito importante que eu estou vendo com relação ao ODM, porque ele não fica microgerenciando pontos de serviços. A gente acaba tendo uma maneira muito objetiva para poder estar controlando toda a qualidade dessas regras que elas vão estar sendo disponibilizadas para o sistema consumir. Então, acaba separando um pouco, né, o movimento que a gente tem do fluxo do desenvolvimento padrão para um fluxo de desenvolvimento escalonado. Entrando na meritocracia de trabalhar com ODM e sem ODM. Quem é desenvolvedor, quem conhece algum tipo a aplicação num contexto geral, sabe que a gente trabalha basicamente com alguns pilares. Hoje, uma arquitetura para o âmbito de desenvolvimento, seja de microserviço, qualquer desenvolvimento num cenário, num contexto geral, tanto engenheiro como arquiteto, eles procuram trazer uma arquitetura para esse projeto. Então, sem o ODM, a gente acaba tendo uma alta dependência do time técnico. Essa parte a gente mostra, né, no ODM que a gente consegue separar, né, essa usabilidade, essa dependência do time técnico. Por quê? Quando a gente vai estar desenvolvendo o sistema, com relação à sua modelagem, a gente acaba tendo a interface do usuário, tem uma camada para a nossa regra de negócio, que são códigos escritos pelo desenvolvedor, e mais o acesso aos dados. Mas tem um ponto negativo, né?
fazendo uma comparação com o ODM, que acaba demandando um tempo maior de desenvolvimento e nem sempre, né, os times eles conseguem entender toda e qualquer alteração e o fluxo dessa regra. Então, a gente deixa de ter, né, não existe nesse cenário uma pessoa que seja responsável por gerenciar todas essas regras. A gente não consegue reutilizar todas essas regras, seja escrita em C Sharp, Java, Python, qualquer linguagem que seja. E uma auditoria para essas regras, elas se tornam humanamente impossíveis, né? Se torna difícil a gente alcançar essa excelência em auditar uma regra de negócio. E além do mais, né, para quem trabalha com regra de negócio propriamente dita, eu deixei o último tópico, que é uma dificuldade entre o entendimento das regras e o time de TI. Então, esse ponto, esses 4 pontos, na minha visão, são diferenciados com relação ao trabalho com o ODM. Então, esse é um cenário que a gente encontra de desenvolvimento natural. Já com o ODM, eu acabei fazendo uma comparação para trazer para vocês, para ficar um pouco mais organizada, a gente passa a ter camadas, né? Então, a gente tem o papel do arquiteto, a gente tem o papel da engenharia, a gente tem o papel do desenvolvedor dessa regra, tem a pessoa que vai estar administrando todo o Decision Center, que é onde a gente vai estar publicando essas regras. A gente tem um papel muito importante com relação à segurança, né, que é a pessoa que vai estar implementando toda a segurança para cada tomada de decisão. E aí a gente tem o responsável ou owner, né, desse projeto, que vai ser a pessoa responsável em definir todos os planos e a forma que vai ser publicado e implementado, passando pelo Rule Designer, que é o Eclipse, chegando até o desenvolvimento do Rule App, que é o Rule que vai ser, né, carregado lá para o nosso servidor. E aí, em contrapartida, a gente tem um controle de qualidade, ou seja, essa integração passa a ser de ponta a ponta. No, nesse, né, nessa ilustração, né, do lado esquerdo, essa primeira, não sei se vai dar para ver o mouse, né, a gente tem o autor, né, o autor das regras, que é a pessoa assim, responsável estritamente em elaborar, definir toda a parte da regra. A gente tem o Policy Manager, que é a pessoa que vai estar sendo responsável em estar gerenciando toda a política de segurança. Isso pode estar sendo atrelado diretamente no Decision Center, que é a parte da administração. A gente tem uma pessoa também responsável por essa administração. Quando eu digo pessoa, não quer dizer uma pessoa física, estou considerando isso sendo uma camada. Tá? E aí isso facilita muito na hora da gente poder estar desenvolvendo as aplicações de negócio. E isso acaba sendo tudo carregado no nosso servidor. Então, a gente acaba separando por camadas, por segurança mesmo de desenvolvimento. E essa criação de regra, uma atualização que se venha a ser necessário, a gente não interfere no sistema. A gente consegue alterar essa regra diretamente no nosso Decision Center e essa regra ela sobe para o servidor. Então, a gente praticamente está abdicando aqui do desenvolvedor. A gente passa a ter uma regra aplicada num contexto mais formal, desde que, né, tenha passado por toda a arquitetura, por toda a engenharia de uma maneira bem objetiva. Então, na parte de baixo, a gente tem a parte do Rule Designer, que é a nossa arquitetura mesmo desenvolvida pelo desenvolvedor. A gente passa pelo Rule Set, que é a parte que o pessoal vai estar desenvolvendo todas essas regras aqui, a gente pode estar manipulando ou não, até ela chegar na distribuição. Então, é uma maneira que eu vi particularmente, que me saltou os olhos trabalhar com ADM, é justamente essas camadas que a gente pode estar trabalhando. Então, nem sempre uma alteração, a gente vai estar lá passando essa alteração lá pelo time de desenvolvimento, talvez demorando um pouco mais para poder subir essa aplicação. Então, a gente passa a ter um pouco de autonomia. O responsável pelo Decision Center, né, ou o nosso administrador do Decision Center, ele acaba criando e configurando todos os projetos e delegando acesso para todas as camadas. Então, fazendo uma comparação com ou sem ODM, estou tentando deixar claro a diferença que tem, né? Sei que aqui no grupo tem vários, né, desenvolvedores também, uns que estão recém chegando aqui no grupo da IBM, mas outros um pouco mais experientes.
né, eles sabem que isso é muito importante, essa liberdade para a criação de regras. Com relação ao Decision Center, ele é a camada mais importante que eu vejo, tá, que a gente tem com relação à validação desse processo. Eu vou trazer depois na demo, tentar explicar de uma maneira um pouco mais objetiva todos os artefatos que a gente pode alterar e automaticamente manipular com relação à regra de negócio que foi criada. Entre isso, a gente consegue fazer N fatores, né? Assim, nós conseguimos fazer com que toda alteração tenha reflexo diretamente na nossa aplicação. Então, é uma camada bem composta, ela é uma estrutura muito robusta. Né? Até né, uma coisa que eu brinco com o Fernando, eu falo para ele que o ADM ele é maior do que eu estava imaginando quando eu tive o meu primeiro contato. Antes da gente entrar agora no segundo, né, no segundo ato, tentar explicar um pouco mais da parte técnica também, queria saber se ficou claro, se tem alguma pergunta, Catalã, né, Hamilton, não sei se tem alguma coisa no chat. De perguntas no chat, a Eu, gente não recebeu nenhuma ainda. Desculpa, Catalão, eu manda aí. acabei não pondo no chat, mas até já ficou lá para trás. E aqui um pouquinho você já esclareceu. Eu sabia que lá no final do ato você ia esclarecer. Que era o lance do Decision Manager e Decision Center, a diferença dos dois, como é que as duas peças figuravam aí no jogo. Era essa a Eu, minha dúvida lá do começo. eu vejo o Decision Manager com a parte desse gerenciamento no contexto em geral. Dentro do Decision Manager, a gente consegue colocar 3 cenários, né? O Decision Center, o Decision Server e a parte do desenvolvimento. Essa parte do gerenciamento, a gente acaba separando entre Enterprise Console, que é um acesso da cloud da IBM, onde a gente explora todas as regras, todos os versionamentos. Vou chegar nessa parte também, que o ODM ele é versionado, a gente trabalha em framework ágil com ele também, então isso é fantástico. E o Business Console, que é a parte em que o responsável, né, ou o administrador, vai estar fazendo todas as alterações das regras que se façam necessárias. Um exemplo, eu vou até estar trazendo um contexto, você pode alterar, né, um crédito de financiamento. A gente seta o sistema para fazer uma habilitação de financiamento apenas para pessoa maior de 30 anos, e vamos citar como exemplo, daqui 4 meses, vamos alterar essa regra, aí deveria voltar isso para a galera de desenvolvimento, acessa código, altera esse atributo, né, esse objeto que está trazendo com idade de 40, vamos colocar para, sei lá, para 50 anos, 60 anos. Isso pode ser feito pelo gerenciamento, tá? Pelo Decision Manager, ele acessa o Business Console e faz essa alteração pontual da regra, ela vai refletir lá na aplicação de uma maneira muito mais rápida e muito mais objetiva. Consegui esclarecer, Catalã? Bastante legal, cara. Bastante legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o microfone, tá, pessoal? Fica à vontade. Fábio, posso só tirar uma dúvida? Não sei se você vai falar depois. Oi, Carol. A aplicação-alvo que você comentou, né? Que é um dos tópicos, né? Com relação a isso, qualquer aplicação pode interagir com o ODM, você vai mostrar algum exemplo, igual dessas que a gente utiliza, né? O BAW, o WDG. Existe uma forma única de fazer essa interação com a aplicação-alvo ou é dependente da ferramenta? Essa interação barra integração, eu vou até colocar um barra, vou chamar de integração também, né? O próprio server, ele nos proporciona fazer isso tanto com SOAP, né, como por API REST. Né? E a API REST, a parte legal é que ela aborda barra engloba tanto por XML como por JSON. Na sexta-feira da semana passada e na segunda-feira dessa semana, junto com o André, nós fizemos já a integração de um modelo teste do ADM com o BAL. Então, e foi extremamente simples, depois que a gente descobriu
todas as adversidades com relação às credenciais. E pelo que eu vi de documento, eu consigo interagir, né, implementar ele em qualquer ambiente de desenvolvimento, principalmente os que são voltados para Hyper Automation. Então, ele consegue interagir legal com o WDG, consegue interagir legal com o BAL, e o que nós fizemos como plano de ação agora desse primeiro momento foi interagir ele com o BAL, porque o próprio servidor ele já vai criar todas essas credenciais, ele vai trabalhar como se fosse um endpoint, né? A gente acaba até na nossa URL de conexão, vamos colocar assim, mas no caso do BAL, ele gera um arquivo e esse arquivo, ao ser importado para dentro do BAL, ele já faz toda a validação das conexões. Isso que tu comentou, Carol, faz parte do documento técnico que a gente está escrevendo. Vou até colocar ele aqui para poder ficar um pouco mais fácil para vocês verem. Nesse documento, totalmente em português, foi até uma conversa que teve com o Fernando, com o Hamilton, pelo fato dos materiais serem todo em inglês, a gente está tentando trazer um exemplo prático, tá, em português. Então, nesse documento, eu estou abordando todo o processo de instalação do Eclipse Luna, né, para quem é desenvolvedor sabe que não é a mesma versão do Eclipse for Developer, ele é uma outra versão, né, uma outra IDE. Então, a gente traz esse processo de instalação. Estou trazendo também como que a gente vai estar trabalhando com esse cara em português, ou seja, a gente faz o processo migratório da IDE para português para poder conversar com o Decision Center e com o Decision Server. Lembrando que isso é opcional. Alguns casos pode ser que se suba na cloud da IBM o servidor para poder ser trabalhado em inglês ou em português. Nesse cenário especial do projeto Verzani, a gente vai estar trabalhando ele em português. Então, tem todo o fluxograma que a gente tentou desenhar para poder ficar prático. E aqui onde você comentou, deixei até grifado, na nossa página 87, eu vou dar até um pulo até lá, todo o processo de conexão com o BAL. Tá? Isso aí foi um trabalho em conjunto com o André, e a gente acabou fazendo todo o processo, passo a passo, de como a gente gera a nossa conexão, né, nesse cenário, uma conexão REST, né, para passar para o BAL. E ele foi uma conexão REST com uma API em JSON. Então, a gente, pela própria aplicação do server mesmo, eu não precisei fazer nenhuma alteração de código, né? Eu simplesmente pedi para que o protocolo de serviço de conexão fosse REST com um OpenAPI em formato JSON. Ele me faz um download desse executável, né? desse código, e esse código ele é implementado, né? Ele é zipado, .json, ele é implementado direto no BAL, onde ele faz todo o processo já de validação das credenciais. Então, ele acaba sendo assim, um pouco mais simples, né, a grosso modo, de se ver uma integração, né, entre as aplicações. Claro que depende da aplicação, a gente pode ter que precise fazer uma validação de certificado, né, ou algo similar, ou preparar esse arquivo num formato que vai ser consumido, ou XML, ou em JSON, como foi o caso do BAL. Mas o próprio servidor que está na cloud da IBM, ele já me proporciona tanto protocolo SOAP, como um protocolo REST. Isso eu não mexo em código. É a própria aplicação que me proporciona isso. Né? O documento ele está extenso, ele está em formação ainda, né? A gente está desenvolvendo ele ainda, então está passando literalmente tópico a tópico tudo que a gente pode fazer com o ODM, porque a ideia é extremamente isso, a gente poder compartilhar, né, desse processo, e esse é um projeto que está sendo replicado, um projeto já existente, ele está sendo replicado para esclarecer todos os tópicos e os pontos que o ODM pode né, trazer de benefício para a aplicação. A parte mais interessante que eu vejo, né, que dá para frisar, é que a gente separa essas camadas das decisões, né, com relação à nossa aplicação. Eu passo a ter
apenas uma conexão ou um abre e fecha aspas, um ouvidor, né, Fernando, como a gente comenta, e eu separo o trabalho, né? A gente tem a pessoa responsável pelas regras, que ela sim é independente da parte de código. Então se torna um ambiente bem mais agradável e, como eu mostrei para vocês, ele envolve uma gama, né, de trabalhos e fatores para poder chegar nesse produto final. Respondi, Carol? Opa, com certeza. Obrigada, viu? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Boa Oi, tarde. boa tarde. Então, a Lipo fez a importação das regras no JSON, né, para importar no BAL, Isso. no caso. Você tentou ou sabe se dá para fazer tipo a importação num Postman para testar via endpoint também? Eu testei algumas APIs que o próprio JSON ele disponibiliza. Alguns testes eu tenho do JSON. A diferença é que quando a gente importa essas regras para o BAL, dentro do próprio BAL é que vai estar trabalhando a forma com que a gente vai receber o retorno da validação dessa regra. Um exemplo, eu preciso que seja aprovado um determinado crédito ou não. Então, vai vir o pedido do BAL, vai até o ODM, vai passar 2 ou 3 parâmetros para poder fazer essa validação, ou seja, para a regra de negócio entrar em ação. E aí, esse cenário ele é devolvido para o BAL e a vida segue dali para frente. Então, a gente está tirando essa camada de decisão do sistema mesmo e está implantando ela num gerenciador à parte. Tá? Na parte, quando a gente chegar na demonstração, a minha ideia era até tentar fazer um desenvolvimento do zero, mas eu fui fazer esse teste em gravação, já consumiu aproximadamente 1h20, então a gente vai passar um pouco pelos códigos e eu vou estar disponibilizando essa gravação que eu fiz para vocês. Mas essa parte de teste de Postman, eu consegui fazer não retornando o meu objeto específico. Eu fiz o teste para poder estar retornando quais eram as regras que eu estava disponibilizando para aplicação. Mas acredito e entendo que dê sim. Uhum, entendi. Porque onde eu trabalhava também funcionava desse mesmo jeito, mais ou menos, só que era um Swagger. Daí a gente saía do Swagger um JSON e importava no BAL. Daí já vinha com todos os objetos de entrada e saída e só fazia as chamadas que pelo BAL ali. Então provavelmente funciona mais ou menos da mesma maneira, né? Isso. O Swagger era a parte de documentação, né? Uhum. Onde já fica alguns endpoints previamente desenvolvidos lá na tua camada REST, né? Onde a pessoa, né, pode fazer testes ou até mesmo explorar os métodos HTTPs que foi desenvolvido, né? Sem precisar estar trazendo isso para dentro de um Postman, para dentro de um Insomnia ou algo similar. Eu vou acessar aqui e te mostrar. E com relação à documentação, né, o próprio ODM ele também disponibiliza para nós uma maneira simples da gente poder tá explorando isso. Vou entrar dentro de um aqui. Certo. Aqui. Então, aqui, perdão, a gente tem alguns endpoints já similares mesmo ao Swagger, tá? Então, a gente pode pegar e estar fazendo um teste, assim como
a gente pode estar manipulando do Swagger. Esses endpoints já são endpoints previamente já definidos e a gente pode passar, né, fazer uma abordagem e explorar ele. Eu não sei se já acessou a API do Next também, que acaba disponibilizando dessa maneira, ou qualquer desenvolvimento que a gente faça, né, a gente tem essa parte de documentação. Eu vejo, até pelo que eu já atuei, né, nesses últimos 3 anos, que de 2 anos para cá, né, há uma forte solicitação para documentação, para deixar documentado toda a metodologia REST desenvolvida. Então, aqui a gente acaba tendo todos os artefatos que a gente pode estar explorando. A parte do Zon é a nossa camada, no caso, do desenvolvimento Java, que a gente está importando como projeto, mas isso pode vir já do cliente. Você não necessariamente você precisa desenvolver um projeto em Java para poder implementar dentro do ODM. Eu posso receber já esse desenvolvimento, né, essas regras e fazer a aplicação posterior. Então a gente acaba tendo uma documentação bem completa também, assim como é o Swagger. Te respondi, Luciano? Sim, sim, respondeu. Era bem isso. Muito obrigado. De nada. Com relação ao ato 2, tem mais alguma pergunta? Pode prosseguir? Entendo que sim. Com relação ao ato 2, nós separamos agora a parte, né, para dar um overview mesmo, um overview mais técnico sobre essas camadas. Então, praticamente, a gente tem 3 pilares no nosso ODM, ou seja, nesse ciclo de vida, né, do ODM, que é a parte do desenvolvimento, né, a parte de manutenção e a parte de deploy. Para o desenvolvimento, como eu disse no ato 1, a gente trabalha com a ideia Eclipse, né, a ideia Eclipse Luna, e a gente conhece como Role Designer. A gente tem a parte do Decision Center, que é onde a gente vai fazer todas as validações e as nossas regras, vão ser alteradas, vão ser editadas, vão ser excluídas ou vão ser criadas também. E depois a gente tem, né, essa parte de execução, que vai lá para o nosso Decision Server, e automaticamente a gente consegue incorporar ele dentro de um database, que no caso é a forma com que a gente está trabalhando com a nossa cloud da IBM. Então, o ciclo de vida que eu estou tentando trazer para vocês é que ele é robusto, né? Mais uma vez, eu não esperava toda essa robustez com relação a regras de negócio, porque a gente está acostumado a ver normalmente regra de negócio ser incorporada dentro de uma camada da área de desenvolvimento mesmo. Então, quando você fala, vou tirar a regra de negócio de dentro de uma aplicação e vou colocar essa regra de negócio à parte para poder ela ter uma autonomia maior, a primeira pergunta que vem na cabeça é qual é a robustez, né, que esse ODM ele pode proporcionar. E aí, fazendo uma análise no contexto geral, a gente vê que ele tem, assim como qualquer desenvolvimento, ele tem um ciclo de vida. E esse ciclo de vida, ele obrigatoriamente a gente tem que seguir, né? Eu não consigo pular fases, né, do desenvolvimento. Por isso que se torna importante também ter uma boa arquitetura, ter uma boa engenharia, né? A regra ela ser extremamente clara. Então essas regras claras normalmente ela vai vir do nosso cliente, assim como qualquer outra aplicação, né? Qualquer outra solicitação. Mas a diferença é que essa parte de administração que fica dentro aqui do Decision Center, ela pode ser por uma pessoa que ela não precisa ter uma expertise grande, né, com relação à linguagem de programação. Mais uma vez, a gente vai trazer, ela fica basicamente nesse cenário da Versane, como outros que já foram propostos em português. Então, vira uma frase, praticamente, com condições, né? Quando a gente vai fazer uma regra, a gente, basicamente, a gente vai ter uma condição. Se A ou se B, né, ele vai tomar uma determinada atitude. É exatamente isso que a gente vai ver dentro das regras. Trabalha muito com se e então, né? Ou if else, né? Como o desenvolvedor ele conhece. E a gente consegue separar esses caras por camada, que é a parte que para mim brilha os olhos. Eu fiz questão de trazer essa analogia desse ciclo de vida, porque automaticamente a gente transforma esse ciclo de vida numa governança, né? Então a gente começa lá da parte do desenvolvimento, a gente passa pelo Decision Center, né? Faz o deploy, ou seja, no servidor cloud local,
e a gente chega até o nosso Decision Server, que é a pessoa responsável em executar todas as regras. Então, separa tudo por camada, assim, então você garante uma estabilidade do teu sistema não estando incorporado lá dentro da tua aplicação de desenvolvimento. Um outro tópico que automaticamente o ODM ele implica a gente trabalhar é com uma metodologia ágil. Tá? Esse framework ágil ele é muito forte dentro do ODM. Assim como a gente já viu todas as camadas que passa pelo desenvolvimento, a gente tem um ciclo, né, de vida, e esse ciclo de vida ele basicamente pode ser e é gerenciado por um framework ágil. Desde lá do início, quando você está fazendo a validação das suas regras, quando você está analisando essas regras, né, quando você está desenvolvendo essas regras, ou seja, todo o processo de prototipagem, até aquele processo da gente poder fazer um enlace que seja a autorização, a validação e o deploy, né, dessa regra até a nossa aplicação. Então, são fases que a gente acaba passando com o ODM, que ele se torna uma aplicação robusta. Né? Mais uma vez, é algo que muito me chamou a atenção, foi você ter na própria ferramenta, né, um framework ágil para poder ter o início e a gente poder mapear até o processo final. Então, foge um pouco daquela visão, pelo menos a visão que eu tinha antes de ir fazer a certificação, de que o ODM simplesmente você ia escrever umas condições sim, se não, então, né, e a vida ia seguir. Né? Ou seja, quando a gente tira algo de dentro da aplicação, né, de dentro de um pacote de regra do desenvolvimento, a gente acaba se perguntando qual é a robustez que essa definição de regra, né, ela vai ter. E aí, vendo o que o ODM ele traz, toda essa parte do framework ágil também, né, o Hamilton tá presente, ele pode até falar um pouco mais também sobre esse framework, que é até a especialidade dele, é muito importante desde o início do nascimento do projeto, né, do produto, até a entrega, a gente ter todas essas separações de camadas. Então, o ODM ele traz isso. Então, eu consigo abrir uma release de trabalho. Enquanto eu não terminar essa release de trabalho, eu não vou subir esse projeto. E a hora que eu vou fechar esse projeto. Agora eu fechei esse projeto e ele subiu para a parte de testing, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que também tem. Então, a gente acaba fechando todo o processo de uma maneira bem organizada, né, dentro do ODM. E o mais importante, né, que é o primordial do ODM, que é fazer com que a gente tenha uma pessoa que não seja um desenvolvedor que possa estar manipulando todas essas regras, ou seja, um administrador, né, dessas regras, o administrador do Decision Center, a gente tem o administrador do Decision Server, a gente tem o proprietário, né, que vai ser o responsável por fazer o deploy de todo esse processo, tem o controle de qualidade, né, tem envolvido a arquitetura, tem envolvido a engenharia. Então, eu vejo, não só de uma maneira bem objetiva, o que vem a ser o ODM, mas eu me sinto assim, extremamente confortável em ver esse cara, vamos colocar assim, fora, né, da aplicação. Então, o ODM é um ambiente a ser desbravado, né, da maneira correta, porque o poder dele é gigante. A organização que ele tem é uma organização gigante. E vendo que ele trabalha com framework ágil, isso se torna assim muito tranquilo da gente poder fazer o versionamento e o controle de todas as ações. Um papel que eu julgo ser extremamente importante, como todo desenvolvimento de sistema, né? Quem vende o produto, quem compra o produto ou quem vai desenvolver o produto, é ter claro como que é feito essa governança. Então, o ODM, mais uma vez, não é apenas umas condições de if e else, né? Envolve muita coisa dentro do ODM. Então, tem a camada do desenvolvedor, a camada da pessoa que vai ser a responsável pela autoria das regras, temos a pessoa que vai administrar. A pessoa que eu digo não é uma pessoa física. A gente olha aqui e fala assim, poxa, então eu preciso ter 3 profissionais? Na realidade, não.
Isso aqui são papéis que envolvem uma governança do ODM. A gente tem a parte de análise de negócio, mais o arquiteto, e não menos importante, ou até mais importante, né, a parte de gerenciamento de políticas. Então, a gente não está simplesmente só separando o ODM, né, uma regra de negócio de uma aplicação e deixando ela a esmo. A gente está mostrando, né, tanto que é o propósito desse Tech Talk, mostrar o poder que esse ODM ele tem com relação ao termo organizacional de desenvolvimento. E ele passa por todos os trâmites legais, né? O gerenciamento de políticas, a parte de gerenciamento e análise de negócio, a gente tem a parte da validação dos testes, que é a equipe de QA, até a gente subir para o ambiente de produção. Então, o ciclo de vida ele é semelhante a um ciclo de desenvolvimento. A diferença é que a gente vai estar separando isso da camada do developer e trazendo isso para uma camada um pouco mais, vamos colocar, organizada. E Fábio, só complementando você aqui, é bem interessante essa última parte que você mostrou, porque nesse ciclo de vida, né, essa solução está possibilitando a gente pegar um conjunto de regras, prototipar elas, testar, né, independente da camada da aplicação, fazer um refino, né, que daí já entra um pouco do Agile, a gente pode daí efetivamente fazer essa robustez que você acabou de mencionar aí brilhantemente, né? Então, muito legal, a gente pode fazer evolutivo em cima de uma regra desassociada de um sistema, né? Isso é uma mudança de paradigma bem grande aí, né, dos projetos tradicionais de automação que a gente está acostumado. Exatamente, Hamilton. E é o que mostra o que ele não é apenas um ODM de 3 letrinhas, né? O que é, né, 3 letrinhas? A gente não tem que ter medo disso. É aproveitar o que ele tem de melhor e mostrar essa robustez. Exatamente isso que tu comentou, porque a verbalização dele é a parte mais importante, né? Se a gente não tiver uma verbalização da regra clara, a gente vai ter um erro lá na frente do responsável, né, do administrador desse Decision Center. Então, essa robustez aí, a gente tira essa responsabilidade, essa camada lá do developer, a gente consegue trazer ela de uma maneira assim extremamente objetiva. Mais uma vez, você ter dentro do ADM o framework ágil, né, eu fiquei surpreso. Eu não esperava encontrar dentro do ADM, né, toda essa estrutura de tomada de decisão, de tomada de validação de decisão e de controle, perdão, dessas regras. Então, a gente tem uma prototipagem dele muito forte, né, e tem um enlace dele com relação ao que vai para a produção também muito robusta. É até utopia falar em robustez, né? Mas é algo que a gente está vendo mesmo. É quase uma IA aqui, né? Isso. Fernando tinha comentado com a gente aí também numa das revisões. Beleza. Ninguém tem alguma dúvida mais sobre? Essa parte talvez, né, ela encaixa muito, né, para que, vamos supor, um time de vendas ou um time de engenharia possa ter a ideia do que, né, o ODM ele proporciona pelo fato da gente separar as camadas, né? Então, assim, a gente desvincula isso lá do desenvolvedor. É claro que o desenvolvedor ele tem um papel importante que vai estar trabalhando com o role designer. O serviço não para só a partir do momento que a gente faz o desenvolvimento do Luna e sobe para o Decision Center, né? A gente pode trazer esse projeto de volta também para o desenvolvedor, né, fazendo o sincronismo reverso. Então, eu faço o sincronismo tanto pro center, como eu trago que o responsável pela administração do center, ele fez lá, eu consigo trazer de volta para o meu ambiente de desenvolvimento, lá para o meu role designer, lá para a minha ideia do Eclipse Luna. Então, tem todo esse ciclo, né, do ODM completamente amarrado. Essa é uma governança, a parte de um ciclo de vida mesmo que eu vi do ODM, que a gente não precisa necessariamente, vamos colocar assim,
trabalhar com o Git propriamente dito, né? Ele já faz, né? A gente trabalhando com a cloud da IBM, a gente já tem todo esse respaldo também, né? Pelo fato da própria plataforma, do próprio center, ele separar as releases que a gente vai estar trabalhando. Então, assim, meu modo de ver como desenvolvedor e como explorador agora do ODM, né? Eu vejo pontos fortíssimos para ele. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos para o ato 3, né? O ato Ansioso para 3. entrar na prática aí, Fabião. Então, bora lá. O ato 3 é um pouco mais técnico, tá? A gente vai estar passando por um projeto dele e vou mostrar para vocês a leitura dos códigos. Só trazendo aqui, deixa eu pegar. Eu não consigo, tá? Codar, né, no tempo que nós temos aqui pro evento. Então, eu tomei a liberdade, deixa eu dar um cancelar aqui, cadê? Poxa, sumiu. Aqui, isso foi para outra tela, aqui. Eu fiz a gravação do desenvolvimento desses códigos que eu vou estar disponibilizando. Então, nesse momento, a gente está criando o nosso código em Java, a gente está criando as nossas classes, então a gente vê que é o processo, né, de Java convencional, né? A gente vai acabar criando nossos atributos, método getSetter, a gente vai estar criando toda a estrutura, né, do projeto. Então, esse projeto chama-se JSON, né, que é a parte da regra que a gente vai estar sendo importada, né, como a gente vai manipular ela. Então, aqui, né, eu apenas comecei a criar todas as nossas classes. O projeto Java normal, quem conhece o Eclipse, está vendo que é o Eclipse padrão, por mais que é o Luna, ele é um Eclipse padrão. Vou dar só uma avançadinha, ele vai ficar grande, criando os atributos dele. Para uma observação um pouco técnica, tá? O próprio treinamento, ele pede que todos os nossos métodos ou as nossas funções que vão estar sendo associadas às regras de negócio, elas sejam desenvolvidas, né, dentro da própria classe. Mas não necessariamente ele funciona dessa maneira. Andei fazendo uns testes essa semana, né? Vou até fazer um plágio do vídeo do Catalã, né? Que o João nosso aqui, que eu estou chamando de demo, a gente conhece muito mais aqui na IBM como Spock, então a gente acaba criando camadas onde a gente pode estar desenvolvendo e estar criando as regras lá no designer. Então, é um poder também que o próprio desenvolvedor ele pode estar explorando aqui do que a IDE, né, ou no caso aqui a gente está trabalhando com a linguagem Java, ela proporciona. Não sei responder, caso venha uma pergunta técnica, qual a versão do Java que ele consegue trabalhar. Eu estou trabalhando com 8, não sei, né, se o Luna ele comporta trabalhar com a LTS 11. Esse é um to-do que eu tenho para poder explorar ali na frente, porque a gente sabe que as duas versões LTS do Java hoje é a versão 8 e a versão 11, né? Está saindo, acho que é 17, agora vai ser LTS também. Então, obrigatoriamente eu estou trabalhando aqui com a 8, mas eu não explorei ainda se a gente consegue trabalhar com outra versão LTS. Eu acredito que sim, mas eu também não posso ter essa certeza antes de fazer os meus testes. E criando os nossos métodos getSetters, padrão. É um desenvolvimento Java puro, né?
criando o método que a gente vai estar utilizando. Só lembrando, esse vídeo vai ser disponível também, vai ser disponibilizado para o pessoal. Aqui. Então, a gente tem, né, o projeto Java, ele criado, né, com todas as nossas classes, os atributos que a gente vai estar utilizando, né, no caso que a gente vai estar recebendo lá do cliente, a gente vai estar montando todos os métodos getSetter para poder estar pegando as respostas, monta as nossas funções, e aí chega o poder de ser o Eclipse Luna, né, quando a gente baixa no Marketplace o ODM. A gente cria um projeto de regras, que é o que vai ser feito agora. Então, acaba mudando um pouco o visual, né, aqui do nosso Eclipse. Por isso que a gente trabalha com o Eclipse Luna. Então, a gente vê que a gente já tem a parte de projeto de regras, né, disponível, né, no Eclipse Luna. Aqui. Eu estou trabalhando com Java 8, tá? Eu não tenho certeza, acredito que a gente consiga trabalhar com a próxima versão LTS também. Que a gente já vai estar amarrando, né, o nosso projeto Java com a regra que a gente está criando, preparando, né, validando todas as classes, marcando que vai receber também todos os métodos que foram incorporados lá nas classes, não somente os métodos getSetters, bem como todas as referências. E aí a gente já muda essa visão que a gente tem do mapa de serviço de decisão, ela é um mapa, né, que a gente vai estar importando o nosso arquivo ZON, que é o nosso projeto Java, e criando o nosso BOM, que é a parte onde a gente vai ter a nossa regra, né, a nossa verbalização. Agora eu vou trazer aqui dentro da própria IDE para vocês verem. Aqui. Então, deixa eu fechar, voltar aqui. Então, aqui a gente tem todo o código Java mesmo, tá? O Java puro, tem os métodos, os atributos, tudo certinho. E aí, quando a gente vem importar o projeto, que a gente criou o projeto de regra, obrigatoriamente a gente precisa importar o ZON dele, que é o nosso projeto Java, a gente passa a ter já o acesso à área de design. E quando a gente cria o nosso projeto bom, a gente tem a configuração da nossa verbalização. A verbalização, basicamente, é tudo que a gente escreveu lá dentro do código Java que ele está trazendo. Então, tem as 4 classes que eu criei e todo o projeto da verbalização. Um exemplo, aqui eu tenho uma cidade. Deixa eu entrar aqui dentro do cliente. Aqui eu tenho toda a verbalização dele com que eu vou estar trabalhando, né? Então vamos pegar, né, a cidade residência, que foi do exemplo demo que eu acabei de fazer. Quando a gente edita, conversando com o pessoal, explorando bastante a ferramenta do ADM, a gente chegou à conclusão, e também, né, foi validado isso por outro desenvolvedor, que o Eclipse Luna, quando faz esse processo de import, ele vem com a verbalização toda do gênero masculino. Então, a gente precisa alterar o que é feminino pro feminino, porque isso vai interferir na maneira com que a gente vai escrever o código, ou o responsável lá, o administrador do Decision Center, ele vai estar escrevendo o código na regra. Então, o que eu fiz na gravação também, né? Até por isso que eu trouxe. Quando a gente importa, ele vai vir com o vocabulário todo em português, e aí eu deixei o passo a passo, tá aqui, ó, o cidade, a gente sabe que não é o cidade, é a cidade, né? Aqui tá como o idade, a gente sabe que não é o idade, é sabido que é a idade. Então a gente acaba tendo que fazer todo esse ajuste de verbalização para que a regra possa fazer sentido na hora da gente poder escrever. E dentro da verbalização, a gente também já começa a definir a forma, né, ou a modelagem da nossa ação, né? Então, eu tenho, né, aqui dentro de ação do próprio design da regra, né, do Eclipse, atribuir os
né, observações, eu vou lá e mudo isso para atribuir às observações. Então, na hora que for escrever a regra, né, para o desenvolvedor ou para o administrador, passa a ter uma concordância maior, né, do que é o desenvolvimento dessa regra ou a elaboração dessa regra, até para poder fazer ajuste. Então, no vídeo eu também deixei todo o passo de todo ajuste também, né, de como que faz a verbalização para poder ficar mais conciso. Passa para a classe do imóvel, né? Dentro do imóvel a gente acaba tendo todos os atributos que nós criamos, e aí eu consigo, dentro dele, editar, fazer todo tipo de alteração. Vou voltar lá para o código. Então, eu acabo mudando. Então, eu acabo tendo acesso a todo o cenário. Eu posso criar um novo, posso excluir, ou eu posso pegar qualquer um desses carinhas e simplesmente editar, se for o caso. Tá? No caso, eu estou editando aqui meu construtor. Pegar a cidade, eu passo a ter acesso à verbalização, né, do membro, é um tópico que a gente tem aqui do Eclipse, a parte de navegação e a parte de ação e a parte de domínio, se a gente tem um domínio, perdão, estendido, né, desse membro, que é como que a gente chama, né, essa verbalização. Então, todo esse bom, ele também precisa ser ajustado. Então, eu crio o zon ou eu importo esse zon, né, do cliente, caso o cliente tenha já de algum legado, eu importo ele para dentro, né, do meu ambiente, que na realidade meu ambiente é esse DM Financiamento Demo Talk, que é exatamente a regra de negócio que a gente vai estar criando. Então, eu faço todo o ajuste dessa modelagem, né? Deixei até o nome como modelo para ser sugestão, né? E sugerível por ser uma modelagem mesmo da verbalização. A gente cria a nossa implementação e aqui a gente cria todas as nossas regras. Aqui a parte legal, né, que eu queria trazer é que ela fica em português. Então, isso pode ser alterado lá pelo administrador. Eu não fico preso apenas numa IDE, né, para o administrador alterar. A partir do momento que a gente trabalha com uma IDE, eu dependo propriamente dito do desenvolvedor. A partir do momento que a gente tem uma plataforma que faça todo esse gerenciamento, no caso nosso Decision Center, eu posso ter um administrador que ele pode vir e editar todas essas regras. E ele é meio que um autocomplete. Por ser demo, eu vou até tomar o cuidado de copiar esse cara aqui. A gente sabe que quando é demo, alguma coisa sempre dá ruim, né? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Tô falando, se a idade do meu imóvel ela é maior do que 40, eu vou, então, tomar uma ação. Então, eu vou reprovar o crédito por tal motivo, né? Eu vou atribuir o meu elegível para falso, que ele é um booleano que eu acabei criando, e automaticamente eu vou apresentar aqui no meu console de desenvolvimento, né, uma informação para mim. Essa parte de escrita, ela se torna bem dinâmica. Eu posso colocar C, né, ele vai me dar já umas dicas, né, do que eu quero fazer. Então, ele já tem um autocomplete. Tá vendo? Então, eu vou colocar C, então a gente está falando da idade, aí eu já tenho essa verbalização pronta, eu coloco a idade, no caso da minha regra, eu estou fazendo do meu imóvel, então se a idade do meu imóvel, do meu financiamento, ela for maior, então eu venho aqui no meu é maior que é uma condição, né, do Java, é maior que, então eu vou colocar, né, 40, que é o número de idade do meu imóvel, e aí eu já passo a ter as condições. Então, eu posso colocar o ou então, que é o meu caso que eu estou trazendo, então ele vai tomar uma determinada ação. Qual ação? Uma ação de reprovar. Então, ele vem, ele reprova o crédito pelo motivo, e aí eu vou escrever esse motivo. Então, eu clicando em cadeia, ele já vira um texto para mim. Então, eu posso colocar o motivo que eu vou estar né, reprovando essa
esse financiamento. E aí eu posso, então, depois atribuir, né? Posso atribuir ele a uma variável, como a gente está no desenvolvimento, nós criamos uma elegibilidade com valor booleano, então eu posso atribuir ele, né, se ele é elegível, né, ou não. Então eu posso colocar ele elegível, já estou vendo que eu vou precisar atribuir a ele o valor, então eu coloco o valor, então no meu caso ele é booleano, ele vai ser falso. Isso tudo vai ser escrito também pelo administrador. E aí, no caso, como eu estou fazendo aqui, eu quero que traga algo no meu console, eu peço para ele apresentar uma cadeia, que é uma mensagem que ele vai escrever aqui para mim, na minha saída do meu console. Vou trazer um outro código aqui para a gente poder fazer uma comparação. Então, foi basicamente a mesma coisa que a gente fez, tá? Então, a gente tem, se o imóvel for 40, isso faz com que lá na frente, deixa eu trazer esse cara para cá, lá na frente, eu precisasse alterar esse financiamento para um imóvel de 20 anos, eu ia precisar do desenvolvedor. Agora, eu só preciso do administrador do meu Decision Center para poder estar fazendo essas alterações para mim. Então, essa é uma funcionalidade de que o ODM ele traz, que eu vejo, vou ser bem sincero, de bons olhos, né? Então, a gente acaba tendo uma maior agilidade em mudanças de regras, ajustes de regras que se façam necessários, ou até mesmo implementar, né, novas regras. Nesse caso, para a gente poder fazer a demo, eu consigo estourar aqui na minha tela o resultado. Então, eu tenho dentro do meu financiamento, eu consigo vir em configuração, e aí eu começo a trabalhar com valores. Tá? Então, aqui, mais uma vez, é um pouquinho de código Java. Né? Então, eu estou instanciando, né, o meu financiamento para que ele abra, né, o meu financiamento e o meu método cliente. Estou passando já, né, alguns valores para o meu cliente. Eu deixo até meu nome ali, depois eu troco, se for o caso. Código Java. E aí eu venho aqui no meu imóvel e também passo os atributos do meu imóvel. Então, como eu fiz, né, a minha regra de negócio, que o meu imóvel ele não pode ser maior que 40 anos, aqui eu estou passando que a minha idade do meu imóvel é de 80 anos. Salvar. Ele me deu que o meu crédito ele está negado, né? Porque o meu imóvel ele é muito antigo. É exatamente o que eu pedi para ele trazer aqui na minha regra que eu criei. Né? Então eu fiz a minha validação. Se o meu imóvel, né, ele for maior que 40, então ele vai reprovar o meu crédito. E aí, no caso, se eu for alterar o imóvel, colocar que ele tem menos de 40 anos, na teoria, né, se ele funcionar, aqui ele estava funcionando, eu acho legal isso, ele vai aprovar o meu crédito. Né? Ele vai falar que eu posso fazer financiamento. Então, essa é uma demo que eu achei bem simples para poder, né, trazer, porque a gente consegue trabalhar, né, de uma maneira bem objetiva mesmo, consegue trazer, né, de uma maneira bem clara, né, aqui, o porquê, né, de a gente usar a regra de negócio e a gente ter uma verbalização assim tão objetiva, né, com o ODM. Então, isso se tratando aqui do nosso ambiente de desenvolvimento, tá? Isso aqui ainda não está lá dentro do Decision Center e também não está ainda lá no nosso servidor de produção. Isso aqui é a parte do desenvolvimento mesmo. Então, eu já consigo fazer um pré-teste, tá? Dentro da minha própria IDE. E é exatamente isso que a gente faz, né, no vídeo. Então, a gente desenvolve desde o projeto Java, a gente cria, né, todo o ajuste de verbalização. Então, a gente vai lá, faz os ajustes da modelagem, que isso já é o papel do desenvolvedor.
A gente cria as nossas variáveis, né, que é o elegível, que eu acabei comentando com vocês, que a gente fez um booleano só para poder controlar, né, se ele está apto ou se ele está inapto, né, para determinada ação. Isso, né, acaba sendo uma regra de boa prática, para a gente poder ter um controle da decisão da nossa regra. E agora a gente está criando lá a nossa regra. Processo de implantação, eu quero a regra que está aqui. É o começo. A gente acaba criando lá a nossa regra. Esse código que está sendo mostrado vai ser o código também que está sendo disponibilizado para poder abrir no Eclipse Luna, caso alguém queira dar uma explorada também, tá? Quando a gente cria a regra, a gente recebe as duas telas. Uma observação que eu queria fazer é que a própria regra, né, a própria rule que a gente está desenvolvendo, a gente tem a opção de criar essa documentação, ou seja, documentar para que essa regra serve, né, e para que ela vai ser usada. Então, na própria interface, né, se o responsável, administrador do Decision Center, ele for criar a regra, então ele pode escrever a regra dentro do conteúdo e ainda documentar o porquê que ele está criando aquela regra, ou ele está editando aquela regra, o que foi que mudou. E isso passa a ser uma documentação que dentro do Enterprise você consegue acessar e também monitorar. Então, esse é o exemplo que eu acabei mostrando para vocês, né, onde ele simplesmente escreve a regra seguindo a língua portuguesa, desde que a verbalização lá feita pelo desenvolvedor, né, ela seja bem concisa e bem objetiva. Por isso que é importante a gente receber, né, as condições do cliente, né, quais são as regras que ele vai querer validar, para que a gente possa trazer ela de uma maneira bem objetiva, porque ela vai virar, né, uma frase, né, abre e fecha aspas, ela vai virar uma frase de operação. É quase igual, né, o Catalão, uma apresentação, né, que tu fez numa das reuniões, quando tu mostrou o Eclipse, né, assim, eu tentei seguir mais ou menos o mesmo fluxo seu, para poder fazer sentido nas explicações, tá? Então aqui eu estou deixando ela errada, porque a gente vai voltar e vai fazer a correção. Então a gente consegue, dentro desse ambiente, fazer todo o trâmite legal, tá, do desenvolvimento. Então a gente termina, né, entendeu? Quase que 53 minutos esse vídeo, ele fica disponível, né, para vocês. E aí, dentro desse cenário, a gente entra para o cenário da segunda parte, né, do que eu vejo que é a parte mais importante até, que é de como que nós vamos estar fazendo toda essa conexão. Eu acabei deixando um outro vídeo, que vai estar sendo disponibilizado também para a gente não consumir muito tempo, que é como que a gente faz a integração do ODM, né, do Eclipse Luna, do Rule Designer, com o Decision Center e também com o Decision Server. Então, existe um procedimento que a gente tem que fazer, né, que é a parte do Decision Center para poder fazer a conexão, e aí a gente precisa, né, do pessoal, né, que vai estar alocando esse servidor em algum lugar, ou seja, um departamento de TI. No meu caso, eu fiz a solicitação, peguei o link das credenciais, tem o usuário, e aí eu consigo, né, subir isso lá para o meu Decision Center. Ele basicamente é o mesmo link que a gente utiliza para poder acessar, né, o Business Console, né, no caso do nosso Center. Eu vou estar copiando, porém não é a mesma porta. Né? Então eu vou lá, eu altero a porta. Essa porta também ela é passada pela galera de infra, né, pelo time de infra, né, que vai estar, né, liberando isso nesse cenário na cloud, para que a gente possa fazer toda a nossa conexão. Sou obrigado a pedir, né, para conectar aqui.
qual que é a diferença quando a gente copia, né, pega um link HTTPS e a gente não pega um link HTTP? Eu não tenho certificado para poder fazer essa validação. Então vai vir uma mensagem falando que o certificado SSL ele não é reconhecido. E aí eu não instalo o certificado, simplesmente vou lá e tiro o meu S, né, da segurança, do HTTPS, faço o meu HTTP para poder fazer essa validação. Ah, mas a cloud ela vai precisar, né, ser HTTPS. Então a gente acaba recebendo uma certificação, a gente instala essa certificação, habilita essa certificação e a gente funciona com HTTPS. Então tudo isso depende lá do time de desenvolvimento. Então é um trabalho em conjunto, né? O ODM a gente deixa, por mais que a gente está, né, excluindo esses códigos do desenvolvimento padrão, lá dentro daquela arquitetura padrão, mas a gente ainda precisa, né, a gente ainda tem uma robustez tanto de desenvolvimento, como de validação, como de implementação, enfim. Aqui. Então, quando a gente sobe, né, fez a conexão e a gente faz o sincronismo, a gente tem, né, já dentro do nosso serviço de decisão, que eu vou até mostrar ele, né, ao vivo, pelo navegador mesmo, toda a parte de trabalho dele, que é a parte que eu vejo, né, que quando eu vi, eu fiquei, sim, surpreso pelo controle que nós temos, que são as releases. Então, a gente tem um framework ágil, porque ele está muito presente na camada do desenvolvimento do ODM, para poder estar garantindo toda a robustez, né, vamos colocar assim, da nossa regra de negócio. A gente acaba subindo, né, que eu subi esse servidor ontem, a gravação é de ontem. Então eu tenho, quando eu terminei a minha primeira versão, que eu fiz a minha primeira conexão, e automaticamente meu primeiro deploy, pode-se dizer assim, ele já finaliza, tá, essa release para mim. E aí, para mim poder trabalhar, né, continuamente, eu tenho que criar uma nova release. Então eu coloco o nome da liberação, o status da liberação, né, e eu especifico dentro dela, né, a data. Então eu tenho quando ela vai vencer, quem que é o proprietário, né, que vai estar trabalhando por essa release e quem vai ser a pessoa responsável por aprovar essa release. Então aqui a gente já vê que a gente também, né, tem aquilo que eu comentei lá atrás, né, um framework ágil forte aqui dentro dessa estrutura do ODM. Uma coisa que eu achei bem interessante conversando e explorando é que se a gente está trabalhando com Gira, como é o nosso caso, né, aqui da Versani, eu consigo pegar toda a estrutura lá da minha task e eu posso criar ela aqui e amarrar essa liberação com a liberação que a gente tem dentro do Gira. Então, eu consigo ter uma sequência de trabalho, né, consigo separar quem são os responsáveis que vão estar trabalhando nesse desenvolvimento aqui e a pessoa responsável por aprovar. Aqui, no caso, acabei criando eu sendo o proprietário e eu sendo o aprovador, mas por efeito mesmo de explicar, né, como que é a funcionalidade. Mas aqui a gente pode ter a pessoa responsável dentro do nosso time, né, dentro do time de desenvolvimento do DM, que vai ser a pessoa que vai estar aprovando aquela, né, aquela alteração ou aquela criação de regra ou não. Vou entrar aqui dentro dela. A gente tem a nossa inclusão. Legal. Então, aqui, né, eu tenho o status do meu trabalho. Então, eu tenho um ambiente de desenvolvimento,
ele não é do tipo de produção, porque ele é um ambiente de desenvolvimento, porque eu criei ele lá atrás. Estou trabalhando com a minha operação, calcula financiamento, essa operação é aquela operação, peguei outro projeto, aquela operação que a gente criou de implementação, né? Então, estou trabalhando em cima dela. Então, o meu servidor de destino automaticamente é o servidor de desenvolvimento. Então, como artefatos aqui, eu acabo tendo já importado todas as regras que a gente desenvolveu lá dentro do Eclipse Luna, né? Que a gente importou para cá quando nós fizemos a conexão. Então, a gente vê que a gente tem, né, literalmente, né, a mesma regra que foi criada lá atrás. E quando eu entro no artefato de decisão com as devidas credenciais, eu posso editar essa regra, eu posso renomear essa regra, ou eu posso excluir essa regra. Por convenção, né, assim, o próprio ODM, ele sugere que a gente não exclua a regra que a gente não vai estar trabalhando, a gente acaba deixando de utilizar ela. Mas, se porventura for necessário, a gente pode excluir, a gente ainda tem todo o histórico de atividade que foi feito dentro do Decision Center. Então, eu posso vir clicar aqui no lápis para poder editar, e aí ele vai abrir, né, a telinha para mim poder fazer a edição da minha regra. Então, essa é uma parte que eu achei também, né, para quem vai estar trabalhando com a administração do Decision Center, ou seja, para o responsável pela regra de negócio, também se tornou fantástica, porque a gente tira isso do desenvolvimento e dentro da própria plataforma, né, da cloud aqui, a gente pode fazer todas as alterações. E aí a gente pode implementar essas alterações já dentro do servidor lá do Decision Server, por intermédio da onde? Tem implementações, dentro de implementações eu tenho o botão implementar, que é o momento que ele vai fazer todo o envio, né, dessas alterações lá para o servidor, e o Decision Center é o servidor de execução, né, é o responsável por executar todas as regras que foram criadas. Então, assim, de uma maneira bem macro, porém tentei ser o mais simples possível, né, a gente consegue ter uma noção do que a gente pode fazer com o ODM, e a gente tira assim essa responsabilidade lá do setor de desenvolvimento, passa a ter umas camadas mais objetivas, e de acordo com qualquer alteração, a gente não vai impactar isso diretamente lá na nossa aplicação. A gente separa as camadas. E eu tenho uma segurança de tudo que vai estar sendo feito. Quando a gente sobe, eu acabei já entrando no servidor, né? Vou entrar no servidor para demonstrar para vocês. Também mostrando já a parte da API REST, que são, né, alguns dos endpoints, como se fosse mesmo uma documentação Swagger, que a própria documentação do ODM já disponibiliza para que a gente possa estar manipulando. Mas eu posso vir em Explorer e eu tenho todos os meus rollups que eu acabei subindo, né? Nesse meu caso, é esse daqui do dia 15, que é o que eu vou estar disponibilizando para vocês, né? Eu subi ontem, então a gente acessa ele. E dentro dele, a gente consegue já enxergar o nosso artefato de implantação, que é o nosso calcula financiamento. É aquele que a gente criou lá no Java e a gente trouxe ele e nós testamos ele lá no console. E aí aqui eu tenho toda a estrutura, tá, para a gente poder estar visualizando todos os dados, tá, desse conjunto de regras. Quando eu venho em HTDS, é onde eu tenho a opção, né, de poder testar o meu serviço REST. Então, se a aplicação que vai estar consumindo ele falar, eu quero que seja SOAP, então eu marco SOAPs, né, seleciono a versão mais recente do meu conjunto e do meu rollup, faço download, né, desse arquivo e envio esse arquivo para poder ser consumido lá pela minha aplicação. No meu caso, a gente vai fazer um teste de REST. E aí, como eu mudei para REST, ele já pediu para mim poder fazer o teste. Eu tenho um aqui que eu deixei preparado. Aqui. Ele já me traz como proposta de um XML para poder fazer o teste, né? Então aqui eu já tenho todos os meus atributos, né, para mim poder estar preenchendo para poder fazer o teste.
mas aí eu vou trazer um que já está pronto para otimizar o nosso tempo. Se copiou certo e funcional, já divide. Então, aqui vai ser a informação que vai ser consumida lá pelo, né, no caso, um exemplo do teste que nós fizemos lá pelo BAL. Então, a gente vai ter o status dele que ele foi aprovado, né? No caso, a gente não tem juros, até porque eu não fiz, né, essa condição. E aí, como observação, né, o meu crédito foi aprovado e traz os valores que eu, né, previamente deixei programado lá no meu método Java criado. Então, tem o prazo e tem o valor e tem já o valor da prestação. Então, isso acaba sendo o que a aplicação vai consumir. Então, ela apenas vai fazer a solicitação, né, pedir para que o ODM ele tome a decisão se é aprovado ou se reprovado e ele retorne isso para a aplicação. Vou fazer um exemplo aqui com 50. Aí ele já me deu que o crédito ele foi reprovado, que é exatamente o que eu escrevi lá na minha regra, né? Porque eu pedi para ele me retornar. Então, eu faço esse teste, faço a validação dele, e aí eu posso, né, já fazer a exportação desses dados, né, para quem for preciso. Um exemplo, deixa eu fazer fazer a exportação, como nós fizemos lá no teste com o André. Não foi REST, mudei esse cara, né? Escolhi a API JSON para ele. Eu simplesmente baixo o arquivo. O arquivo que faz o download vai ser o arquivo que eu vou passar lá para a aplicação. Vou abrir ele aqui. É exatamente esse. Aqui eu estou abrindo o arquivo, expandindo, que vai ser o que ele vai receber, toda a estrutura hierárquica do meu projeto, né, para ele poder implantar lá na aplicação. Então, assim, de uma maneira bem simples, né, e um pouco objetiva, essa é a funcionalidade do ODM. E ainda tenho a parte do Enterprise dele. E onde eu também vejo todos os versionamentos que foram feitos, né, todas as releases do meu projeto, e aí eu consigo acessar todas as documentações. Essa é a última partezinha, tá? Deixa só a internet conectar. Enquanto carrega, e esse é o vídeo que a gente faz todo passo a passo, que também fica disponível. Lembrando que assim, esse documento também consta no, no book, né, que a gente tá desenvolvendo, a gente faz todo esse passo a passo, mas a gente acaba tendo também, né, deixa eu abrir o Enterprise por aqui do vídeo, vai mais rápido. A gente consegue ter todo o acesso da documentação. Então, fica como material, né, tanto para poder estar avançando no código, né, como para poder estar explorando. Então, aqui a gente escolhe quais são as releases, eu estou entrando na release do Demo do Talk, qual a release que eu quero, então peguei a de liberação, estou indo para dentro da inclusão da minha regra, e aí eu vou em explorar, né, eu acabo tendo todos os meus artefatos, né, criados, todas as minhas regras criadas, né, e as documentações. Então, acesso à regra,
né, eu tenho aqui, né, o conteúdo da minha regra e a documentação que foi escrita lá naquele ato do desenvolvimento. Então, assim, a gente acaba tendo todo o ciclo dele amarrado do ODM, isso no âmbito do desenvolvimento. Vou fechar esse cara aqui. E assim a gente termina o nosso ato 3. Acho que acabei estendendo um pouquinho porque a NET não ajudou, mas ficou alguma dúvida? Essa parte um pouco mais técnica, um pouco mais de código? Fabio, eu tenho uma coisa Oi. a comentar e incluir aqui, cara. Acho que a Oi. apresentação ficou muito boa, tá? Mas eu só queria dar uma outra visão aqui na visão de gestão, tá? E principalmente na gestão da conta, seja ela é BPO ou não, aonde esse serviço ele é incluído. De forma rápida, isso para todo mundo, Hyper Automation, quando a gente trabalha em Hyper Automation, a grande atividade, ou a grande missão do nosso olhar na transformação mental de sair do conceito de RPA e ir para a Hyper Automation, o ODM ele é um dos grandes aceleradores nisso. Quando eu coloco um ODM em execução, eu tiro as regras que estavam concretadas dentro de um robô, eu tiro essas tomadas de decisão de uma equipe técnica que entende WDG ou que entende Automation Anywhere, UiPath, Blue Prism, seja lá qual seja a solução, eu tiro essa decisão dessa camada que exige um conhecimento técnico e coloco essa camada para qualquer pessoa. Então, na verdade, a partir do momento que eu coloco o ODM para executar junto com as soluções do DBA, fica claro que ela facilita essa transformação e esse pensamento em hyperautomation. Afinal, se eu tenho um robô que ele opera em cima de ODM, eu consigo com qualquer pessoa acessando essa camada de usuários do ODM, eu consigo que qualquer pessoa consiga fazer a modificação de regras ou a ampliação da base de conhecimento ou a inclusão de mais coisas, garantindo assim que o robô, mesmo que esteja executando naquele exato momento, se for um robô, por exemplo, que não para nunca, você não precisa estopar ele, o robô ele altera a base de conhecimento dele, não exigindo aqui qualquer pessoa técnica para fazer essa alteração. Então, quando a gente faz um salto, e eu acho que aqui fica fácil para fazer esse salto mental do que é um RPA concretado e o que é um Hyper Automation, e claro, em uma camada dele, existem outras concepções dele, mas em uma camada dele, eu tiro esse concreto do RPA e coloco isso dentro do EDM. Naturalmente, gestão de mudança, custo de manutenção, custo de recurso, skills mais preparados, porque um desenvolvedor não é bom em impostos ou não é bom em, no caso que o Fábio estava mostrando, na administração de financiamento. O desenvolvedor é bom em desenvolver. Eu coloco um cara que seja bom em financiamento para que ele consiga melhorar as regras ou ampliá-las ou, enfim, fazer qualquer condição e tirando essa responsabilidade do desenvolvedor. Soluções mais baratas, mais fáceis de gerir, que sejam transformadas em tempo de execução, enfim. Eu acho que isso é importante para que todo mundo, seja desenvolvedor que esteja aqui, ou seja, qualquer outro papel, quebre esse conceito de RPA e Hyper Automation, tá? Fernandão, você faz umas provocações que são interessantes, cara. Gostei dessa ideia. Tá bom. E deixo a pergunta até para você, pro próprio Fábio que está pilotando isso aí, e até para todo mundo que está conectado aqui, que eu acho que faz um pouquinho, além dos que são catedráticos aí, em realizar o papel do famoso APC, que a gente tem nas nossas estruturas. Como é que os APCs surfam essa onda do ODM? A gente já parou para pensar nisso? Como que os APCs levam esse conhecimento que a gente está tomando agora nessa sessão e até do dia a dia de ODM para os nossos desenhos de processo? Entendeu? Será que a gente consegue alavancar novos desenhos, transformando processos? Quando você falou essas coisas aí, me conectou na hora essa ideia aí, cara. Do quanto a Tá. gente tem que potencializar no início da cadeia, lá no desenho, não na construção. Eu não tenho uma resposta direta, mas fico com a pergunta. Tá, Catalã? Ah, mas não precisa ser assim, são. Então, tem um monte de gente aqui, podemos debater livremente também. Mas só não podemos também cortar aí o Fábio, que ele tem a agenda dele aí. Mas Claro. tranquilo, tranquilo. Fica a reflexão, porque eu acho que é uma boa reflexão isso, cara.
Sim, sim. Eu acho que não só para mim, claro que ela foi para mim, mas para as APCs que estão aqui, né? A gente tem algumas pessoas que cumprem o papel de APC aqui e ter ter essa reflexão, eu acho que ela é importante, sim. Concordo. Tranquilo, depois a gente faz um bate-papo com cerveja. Fechado. Catalã, deu uma interrogação, não só uma, cara, mas umas 3, viu? É bom, E, é assim, bom, é bom. mas porque eu, desde o início, né, eu sempre comentei, o ODM, ele é maior do que eu pensava. Eu era o primeiro cara que eu pensava que era só if else, vou ser bem sincero, né? E sem demagogia alguma, eu comecei a explorar isso, compartilhando assim com várias pessoas até do time, hoje estão aqui também. E assim, ele é muito grande, ele é muito grande, né? Assim, o que ele pode fazer é muito gigante. Inclusive, assim, até com relação a essa parte da verbalização, né? Do Hamilton, se quiser, pode até também dar mais experiência, que é um ponto de debate muito que a gente tem aqui, né? Da forma com que a gente vai estar elaborando essa verbalização, né? Separando essas, abre e fecha aspas, essas camadas da verbalização, para que no momento da escrita da regra ela não tenha duplo sentido, né? Se o Hamilton quiser comentar também, um debate que a gente está tendo sobre essa arquitetura, né? O Hamilton é o nosso arquiteto, então assim, isso é um trabalho, né, que a gente vê maior do que a gente imagina, entendeu? Maior até disso que eu estou mostrando para vocês. Comentando aqui rapidamente, a gente pode perceber que a verbalização é o coração do ODM, né? Se isso tiver bem arquitetado, a gente vai ter regras fáceis de programar e depois manter. Se isso tiver sentido duplo ou ambíguo, isso em algum momento em projetos maiores vai causar problemas, né? E esse tipo de desafio, por assim dizer, ele é abordado de algumas formas. Uma delas é beber das fontes aí de taxonomia, né, para entender classificação dos elementos, né? Essa é uma ideia que veio do campo da biologia, inclusive, tá? Não tem nada a ver com TI aqui, mas não é uma ideia tão estranha assim, tá? Existem outros componentes da própria IBM, o Freonet, por exemplo, que usa disso. E a gente andou fazendo aqui umas investigações técnicas, inclusive tem a Carol com a gente aqui no time técnico. Ela é de formação em biologia, né? Tem doutorado, inclusive, e ela está ajudando a gente aqui a entender mais sobre a taxonomia, mas já pensando aqui com cabeça de TI, tá? Como vai desenvolver, verbalizar, né? A gente pode perceber que esse aí é o pote de ouro de ODM no sentido de fazer uma estrutura robusta. Então, a preocupação aqui não é só brincar aqui com o carrinho novo ODM, que é super chique, e o Fábio mostrou um monte de características legais, interessantes e poderosas e inovadoras, né? Mas também entender essas coisas que estão em volta e até conversando com outros especialistas de FireNet, eles falaram que, por exemplo, não passa por toda essa estrutura complexa, né? Mas um projeto de FireNet pode ter desafios quando se monta elementos que podem ser ambíguos e na hora de fazer uma migração de projeto, nesse momento que só vou fazer uma migração e ajuste, e pode custar aí uma ordem de migração bem alta em termos de custo, né? Então, isso, se for concebido errado, né, a mensagem, essa é a principal mensagem, se for concebido errado ou mal projetado ou com possibilidade de ambiguidade, a gente não vai sentir durante o desenvolvimento nem no primeiro go live, mas na hora que começar a bater em manutenção, sustentação, projetos de melhoria, é onde a casa pode cair, né? Então, a gente está tentando realmente beber mais dessas outras fontes também para juntar com todo esse material excelente aí que o Fábio está promovendo, lógico, junto com mais ajuda de um monte de gente. É isso. Trazer mais uma provocação aqui. Várias vezes eu ouvi falar duas frases em específico, tá? Antes de falar as frases, vamos tomar por base as operações que a gente tem feito aqui na IBM. Tome como base a operação da Versane, futuramente a operação da CEMIG e outras mais que a gente está rodando. É um canhão para matar uma formiguinha? Eu acho que eu consigo responder, Catalã, mas eu queria ouvir ainda assim, tá? Hamilton e Fábio, Tranquilo, então, livre, fica mais papo adentro. livre. Pelo que eu vi e pelo que eu ouvi do Fábio e do Hamilton,
ele pode ser um canhão, mas ele pode ser uma pisada também. Então você consegue, de fato, ir para algo bem profundo dele, mas também você consegue trabalhar numa camada mais simples, né? Uma camada menos complexa. Então, depende qual inseto ou qual bicho você quer matar, entendeu? Pelo que eu ouvi, assim, e pelo que eu ouvi do Fábio e do Hamilton. Não sei, Fábio e Hamilton, por gentileza, podem falar que eu tô errado, tá? Não tem problema não. Não, eu Ah, concordo. É, eu concordo. A pergunta é mais no intuito porque saiu uma frase aqui falando, o ODM não é só um punhado de if. Isso eu já sabia, isso eu já tinha certeza. Mas muitas vezes a gente ainda enxerga o ODM como um punhado de if. E por ser um punhado de if, todo mundo fala, porra, pra que eu quero um canhão pra matar uma formiguinha, entendeu? Eu consigo trocar todo o ODM por meia dúzia de Store Procedure no DB2, cara. E Um qualquer pouco dessas alteração, frases. Assim. e É, qualquer tô alteração, procurando aqui. qualquer alteração, você ainda depende do cara lá de DB2 para poder fazer a alteração. E aí envolve um tempo de deploy, envolve um tempo de teste, envolve um tempo a ser analisado. Nesse cenário que eu tentei trazer aqui, por exemplo, né, uma alteração simples de data, de idade de imóvel, podia ser trocada em 5 segundos. Uhum. Né? Você não demandaria. Então, assim, depende de quem vai manipular o ODM, né? Que se quiser que seja uma bazuca, ele vai ser uma bazuca. Né? Se quiser que ele seja uma espingarda de chumbinho, ele vai ser uma espingarda de chumbinho. Assim como linguagem Java, C Sharp, Python, né? Qualquer linguagem, se ela for muito bem explorada, ela tem o seu potencial gigante, né? A gente pode fazer um desenvolvimento aí simples para poder fazer um CRUD, ou a gente pode fazer um microserviço, ou até mesmo um middleware, ou aqui dentro de Hyper Automation, a gente pode fazer um robô para poder fazer trabalhos de repetição. Então, assim, são cenários, eu vejo com bons olhos o ODM, ser bem sincero. O Catalano, pessoal, é o Alberto. Posso dar uma opinião aí, Catalano, nesse item que você colocou? Rapaz, eu achei que você tava se segurando na cadeira aí, cara. Não queria dar os pitacos aqui, cara, mas eu posso dar três argumentos aí, cara, que eu acho que ajuda, até o que o Fábio, o Hamilton e o Fernando comentaram, tá? O legal do ODM, cara, vocês vão trabalhar lá com o BAL e com o RPA, né, com o robô. Na teoria, você vai ter um local único dessa regra lá dentro, tá? Então, dentro do ODM, você vai poder usar ele vindo de uma origem BAL ou vindo de RPA num único local. E o mais legal, cara, é gerenciado, tá? O Fernando acho que não teve tempo de mostrar a questão lá de regressão de testes, né, cara? Que a gente consegue colocar no ODM para ele, toda vez que subir uma regra ou alguém alterar uma regra, ele já alarmar logo de cara, pô, essa regra está quebrada, tá? Você vai ter problema nas tuas aplicações, tá? E fazer simulação também. O cliente poderia fazer simulação. Pô, toda vez que eu altero uma regra, cara, qual que é o impacto que vai dar no meu dados de negócio, por exemplo? Quantas aprovações que eu vou ter a mais, tá? Isso Opa, o ODM tem nativo, tá? Isso, o ODM tem. explica de novo que esse papo aí eu achei bem interessante, cara. Fernando, Do tipo, se tiver... você consegue abrir o Decision Center lá? Daí a gente navega junto, vai falando junto. Fábio, desculpa, te tirei É o Fábio. do É roteiro aí, isso, Ô, Fábio. Fábio, desculpa. Fábio, Mas, desculpa dar pitaco aí também, cara. Alberto, enquanto ele abre aí, só basicamente o que você está transmitindo é o quê, cara? Se eu tiver uma ideia, perdão, se eu tiver uma regra lá colocada, do tipo, clip level maior que 100 mil, Isso, beleza, ela tá lá. Se amanhã ou depois eu resolver que o clip level é 200 mil, antes de isso, efetivar essa alteração, eu isso. consigo, entre aspas, e estou falando aspas aqui, cuidado, eu Fazer consigo uma meio que fazer um simulação. teste de regressão e falar, cara, teria acontecido tais coisas no teu passado, Não, no se você passado tivesse... não. Não é no Você... passado? Não, não é no passado. Quando eu falo de teste regressivo, toda regra você tem um objetivo, certo? Ah, Cenários de teste. Tá? Determinada regra você tem 3 condições, 4 condições e assim por diante, tá? uhum. Dentro do ODM tem como você gerar uma planilha Excel. Se você entrar em testes ali, Fábio, ele baixa dentro de biblioteca, né, abrindo até a versão que você estava, né? Tem como você criar cenários de teste regressivo, tá?
Então você cria uma planilha com vários dados e qual que é o resultado que você estava esperando naquela regra. E aí na hora Entendi. que você, entendeu? Entendi. Aham. É para, vamos supor, se você definir uma regra lá que volta a um retorno que o teu robô está esperando, o teu workflow está esperando, e alguém mexeu nisso daí, cara, antes de quebrar, você consegue testar aí mesmo, tá? Tá, mas isso é um teste da própria regra, é isso? Não é Exato. quantitativo. Isso. O quantitativo é simulação, tá? É, a Você tem simulação é que me chamou a isso, atenção. isso. Você tem um teste e a simulação. A simulação é parte do mesmo princípio, tá? Você cria um arquivo Excel, aí tá, ali tem simulações, tá? Você define métrica, KPIs, dados, e aí você injeta dentro do ODM uma massa de dados lá que ele vai te dar um resultado, tá? Ele vai calcular para aquele monte de regra e no final ele vai te dar um resultado. Aí você consegue ver, por exemplo, se você abaixar o teu limite de 100 mil para 50 mil, pô, você vai ver que 50% a mais de operações foram liberadas, tá? É nesse sentido, tá? A simulação. Tá, veja só, olha só, tô ficando meio louco com isso aí, porque eu gosto dessas ideias. Imagina que a gente está com um Clica projeto ali em rodando dados, aqui. Fábio, por favor. Clica em dados. Ó, só enquanto isso, a gente está rodando um projeto aqui. Tá. E eu tenho 10 regras que validam uma fatura para eu fazer o pagamento da conta, tá? É um pagamento de Tá. conta. Se eu pegar o meu passado dos últimos 2 anos da minha operação de contas a pagar, essa operação que eu estou rodando hoje aqui, fizer um dump desses dados, formatar num Excel, são meus dados históricos, Isso, e perfeito. jogar esse Excel aí para cima e falar assim, cara, eu alterei 3 das 10 regras envolvendo Isso, o contas a pagar. Simula como foi meus últimos 2 anos. Ele me daria um perfeito. cenário do tipo, teria acontecido isso, tal conta teria sido paga, tal conta teria sido rechaçada, recusada, coisas desse tipo. Você define as métricas e KPIs lá. Vamos supor que você define um KPI agora, ó, tantos por cento de aprovação. Você roda com o cenário de 2 anos atrás e roda com o cenário atual. Você vai ver a diferença de um para outro. E aí ele tem até a parte de comparativos, tá? Que é os relatórios aí. Vai ali em testes, por favor, Fábio. Aqui tá vazio. A gente tem um outro projeto que está mais completo aqui. É que aí ele não está deixando opção, não tá deixando opção aí para criar um arquivo Excel de exemplo, né? Entendeu, Catalã? Você poderia montar uma Entendi. base de anterior, de histórico, tá? A gente fala muito isso daí para os clientes na hora que ele vai alterar, por exemplo, uma regra de empréstimo, de financiamento. Cara, qual que é o empréstimo? Eu vou liberar mais empréstimo ou vou reter mais empréstimo? Entendi. Tá? Entendi. Então, Cara, isso é isso daí muito, muito louco, isso, cara. isso daí é um dos itens, cara, que é um puta diferencial dentro do ADM. As seguradoras usam, tá? Bradesco, Itaú, para fazer simulação até com a pólice de seguros, tá? Aquele monte de parâmetro de uma pólice de seguro, ele usa o ADM para você fazer simulação, tá? Ô, Eles Fernandão, usam o ODM, Alberto? Isso. O Bradesco Seguro usa o ADM para calcular as apólices de seguros, tá? Que legal. Aquele monte de parâmetro. Vai em testes. Ah, aí, tá vendo? Ó? Tem um arquivinho aí embaixo, clica no outro do lado. Aí, clica aí. Ele vai te criar um template de um arquivo Excel. Na tua máquina você tem o Excel? Tenho. Tem? Então baixa ele aí. E abre ele. do Fábio, você lança até foguete pra lua, cara. Vai ter Pô, Excel, cara. depois, ô Fabião, depois a gente vai trocar umas ideias aí, cara. Parabéns, viu, cara, pela apresentação, material que você tá montando aí, tá, cara? Obrigado. Eu até falei, eu até mandei aqui no chat aqui pro Fernando, eu tenho um exemplo do RPA chamando ADM, tá? Depois eu posso até mandar para vocês aí para Opa, vai ser de bom grado. alimentar o material que você tá fazendo. Tá Ô, vendo aí? ô, Fábio, eu até comentei, salvo engano, vocês já venceram a barreira na prática, né? É que não tem material disso ainda pronto, né? Isso, a gente fez só o do BAL, né? O do BAL a gente fez a conexão, e aí eu acabei montando isso lá no book, e para isso agradeço a presença aí do André, que foi o desenvolvedor que desbravou, né, essa conexão. Mas a ideia é realmente a gente sair desbravando os cenários, né? Isso.
facilita muito a vida do pessoal desenvolvedor depois, né? Exato, a gente Então, está aí é um procurando fazer esse exemplo, documentário. aí é um exemplo, cara, de cenários que você cria e dados que você imputa nessa planilha Excel, e aí depois você vai rodar a simulação e no final ele vai te dar um resultado, tá? Então ele já traz isso daí tanto para teste quanto para simulação, ele traz esses templates que vocês podem usar até para manter a qualidade do projeto, tá? Vocês comentaram de APC dentro de GBS, cara, eu não conheço esse termo, tá? Mas são possibilidades para fazer governança das regras, né? E que o Hamilton falou de taxonomia e estrutura de dados é fundamental, né? Fazer governança. A PC é analista, é o analista de negócios, tá, Alberto? É o que avalia o negócio e promove a mudança, tá? Tá. Ele seria um bom usuário, então, aí para o Decision Center, para alterar as regras, né? Aí são alguns exemplos, tá, pessoal? Tem muita coisa dentro do ADM, é o que você falou, tá, Catalã? Dependendo, ele pode ser enquadrado como um canhão, se você usar, por exemplo, para fazer regras de navegação, ou você pode ser muito útil para fazer regras de negócio mesmo, para você agilizar suas alterações sistêmicas, né? Uhum. Regras de navegação é uma coisa que eu tenho apresentado até para os clientes e para nós mesmos. Eu sempre falo assim, são regras de comportamento. Eu sempre Isso, classifico assim, perfeito, regras de comportamento, regras de negócio e até um cluster específico que a gente poderia falar de regras de alarmística. perfeito, Isso é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que perfeito. lembrar que esse tipo de regra deveria estar dentro do ADM. Para quem eu escalo, em quanto tempo eu escalo, em quanto tempo eu faço o follow-up de alguma coisa que está parada, entendeu? Porque esses tempos vão mudando nas operações, entendeu? Isso. Hoje pode ser 2 dias, amanhã pode ser 3, pode ser 1, entendeu? E esse tipo de regra é regra igual. Não precisa ser só uma regra do business, puro business mesmo, entendeu? São Eu, regras de fa- comportamento, são regras de alarmísticas e, eu, óbvio, eu, são as regras de negócio também. eu sempre comento, viu, Catana, pessoal? Toda regra, cara, que tem uma dinamicidade muito grande, tá? Puta, toda vez eu altero esse negócio aqui, cara. É o caso típico do ADM, tá? Aquelas regras que são estáveis, que eu altero uma vez na vida, outra na morte, aí eu não sei se ganha muito o ADM, tá? É nesse sentido aí que eu comento, tá? Acho que aí é mais por E, questão de organização, né? exato, exato, Senão, se você deixa exato. uma fora, parece que fica meio manco o negócio, né? Exato, exato. Aí é o que vocês tinham até comentado, né? Que o Fábio comentou muito bem, cara. O desenho, né, do modelo que você vai implementar, né, cara? Para me externalizar. Pô, eu vou usar essa regra em mais de uma aplicação. Pô, põe dentro do ADM, não vou ter duplicação de código, eu não vou ter preocupação se um dia eu alterar esse negócio, eu altero num local só e vamos para frente, né? Boa, legal. Mas, ó, depois eu já peguei teu contato aqui, Fábio. Depois eu já vou te mandar uma mensagem aqui no Slack para a gente trocar uma ideia, tá? Não, maravilha. Poxa, Legal, vai ser cara. vai ser uma honra. Imagina, cara. É uma honra eu ver você apresentando aí, cara. Porque eu estava até falando para o Catalã e para o Fernando, né, cara? Uma coisa é a gente, na hora que vai ofertar para cliente, a outra coisa é depois ver rodando, né? E logo, logo eu vou estar vendo rodando aí dentro da Versane, né, cara? Isso dá um prazer pra gente, né, cara? É isso mesmo. Entrando no que tu disse, Alberto, Hum, eu até, assim, trouxe alguns pontos no ato 4, né, de diferenciais de solução para o ODM, que aí ele encaixa a parte de orquestração. Então, assim, a gente tem uma orquestração do ODM. Então, isso aí eu vi também ele sendo fantástico, porque a gente acaba separando todos os 3 elementos básicos do desenvolvimento de uma regra: a decisão, a tarefa da regra e a ação. Né? E então isso faz, né, com que essa orquestração a gente possa assim executar ela de maneira simultânea, né, e em paralelismo. Então assim, isso eu vi uma diferença muito grande em utilizar o ADM ou não, né? Então, assim, igual perfeito. comentou, né, assim, para matar uma formiga, né, com a bazuca, assim, depende do cenário. A gente tem aqui um cenário simples, que é só para poder fazer a validação de uma elegibilidade,
e aqui a gente já tem uma orquestração um pouco mais robusta, né, onde a gente está trabalhando com paralelismo. Então, assim, isso ele pode fazer também. Então, até deixei essa opção, né, como diferenciais da solução. E, sim, agradeço muito esse teu comentário, porque, assim, eu estou explorando bastante esse poder, e para mim vai ser extremamente honroso a gente poder estar assim, recebendo mais detalhes e a gente poder estar alavancando essa barreira do ODM para desenvolvimento. Porque seria Perfeito. muito legal ter isso implementado mesmo de maneira assim, oficial e objetiva, porque como o Fernando Catala também comentou, a gente acaba tendo uma estrutura organizacional bem maior. Legal. Depois eu até compartilho com vocês, cara, eu tenho um projeto JMeter, tá, para fazer teste de carga dessas regras, tá? Eu compartilho para vocês um exemplo aí, até para vocês, se quiserem incorporar nesse catálogo aí, cara. Não, gostaria sim. Legal. E aí, para trazer assim como outras, né, outras soluções que ele traz para nós, trabalhar, né, com tabelas para tomadas de decisões, né? Então, eu crio a regra e eu tenho a condição também de criar uma tabela, em cima dessa tabela eu comportar, né, uma estrutura de regra de decisão. Então, no exemplo, né, da imagem, então a gente separa cada linha sendo uma regra, cada coluna sendo uma condição, né, e a outra coluna a ação. Então, a gente consegue fazer, né, trabalhar dessa maneira também com ODM, né, assim, entrando já um pouco na estrutura de tabelas, né, então acaba se tornando algo bem mais visual, né, e de fácil, né, entendimento e de criação. Então, eu trouxe até como um diferencial do que é o ODM, né. E A aí, e outra, aí deixa eu dar um pitaco aí, Fábio, opa, nessa questão de tabela aí, você consegue até importar direto no ODM uma tabela Excel direto aí nessas linhas e colunas, tá? Então, se aqueles clientes que usam, adoram Excel, né, a gente consegue trazer os dados deles direto para cá, tá? o poder dele é É, igual como é imensurável, né? É questão de explorar mesmo e trabalhar ele da maneira correta. Assim, eu estou vendo muita coisa de ADN, né? E isso que eu estou tentando trazer, né? Vamos colocar assim, é a ponta do que o ODM tem de poder. Assim, ele faz muita coisa. Ele tende a realmente a otimizar muito da aplicação, independente se é uma aplicação, né, robusta ou menos robusta, né, escalável ou não escalável, porque ela é uma tecnologia assíncrona, né, ela não é síncrona, ela é assíncrona, então facilita muito a parte do desenvolvimento, né, para aplicação. E aí outro ponto que eu achei legal trazer no documento é que a gente também pode estruturar, né, as decisões em esquemas de árvore, né? Então, eu sou muito a favor de modelagem, né? Então, sim, você ter uma estrutura de árvore, a gente já, né, traz na imagem aí que a gente consegue ter separações em nós e as ramificações de acordo com as ações, né? Então passa a ficar visível e entendível, né? Toda essa estrutura. Então não fica só em código, né? A regra de negócio ela está em código. Não, na realidade eu tenho assim n fatores, n recursos do ODM, sim, que pode facilitar, né? Seria igual tu comentou, né? Parte de Excel com planilhas, eu não tinha visto ainda esse lance de exportar, né? Eu vou até depois sentar contigo, né? Pedir umas horinhas para a gente poder conversar sobre, porque dá para fazer muita coisa. E isso para no momento em que a gente está desenvolvendo, e no momento que está implementado. Pela apresentação. Fábio, parabéns pela apresentação, parabéns por ter concluído ela com sucesso. Mais uma vez, pessoal, a gente se coloca à disposição. Eu sei que tem gente de outras equipes aqui, então, para quem quiser entrar em contato, falar um pouquinho mais sobre ODM, o Fábio é o nosso contato principal agora, formado, certificado, e aqui finalizando o nosso primeiro Tech Talks. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que não pôde, inclusive, ficar até o final, e mais uma vez colocar todo o time à disposição.
É isso, Catalã. Alguma palavra para encerrar? Fábio, Hamilton? Um excelente final de semana a todos. Os parabéns já foram amplamente divulgados e, galera, força aí que tem muito trabalho ainda vindo pela frente. É um time diferenciado. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Falou, gente.